Então, turma, depois que nós entendemos o que é dependência funcional e dependência funcional parcial, aqui um aviso: se você não assistiu o vídeo sobre dependência funcional, recomendo fortemente que você assista, porque senão você vai ter muita dificuldade para entender o que a segunda forma normal indica, qual é o problema que ela observa, ok? Então, eu recomendo fortemente, para o vídeo, volta no vídeo anterior, assista o que é dependência funcional, entenda, e aí sim você vem para a segunda forma normal, ok? Vamos dar continuidade então. Vamos entender primeiro a descrição do problema da segunda forma normal. Uma relação encontra-se na segunda forma normal quando estiver na primeira forma normal. Observem o seguinte: para você estar na segunda, você precisa obrigatoriamente ter tido a primeira, ou seja, não podem existir atributos multivalorados, né? Então a gente tem que, se você não lembra o que é isso, observe o vídeo anterior que eu explico sobre, tá bom? Então, ele obrigatoriamente deve estar na primeira forma normal. E todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes desta, ok? Professor, eu não entendi muito bem. Vamos para a nossa prática que vocês vão entender bem melhor. Voltando àquele exemplo que nós vimos falando sobre dependência funcional. Nós já sabemos que essa tabela possui uma chave primária composta. Lembrando, né? Essa tabela ela representa alocações de horas semanais de um determinado empregado em uma agência. Então, Luiz teve 20 horas semanais alocadas, seja de atividades, na agência 1524. E ele também teve 18 horas semanais alocadas na agência 1550. Ok? Então, basicamente é isso que indica essa tabela. E essa conjunto de chaves aqui, ou seja, são a chave composta, porque ela possui mais de uma chave primária, número de empregado e número de agência. Dito isso, aqui nós observamos o seguinte: por meio do número do empregado, eu consigo obter o nome do empregado. E por meio da agência, eu consigo também obter a agência, o endereço da agência. Mas eu não consigo obter, por exemplo, aqui, as horas semanais, porque eu preciso das duas chaves juntas. Essa característica de eu conseguir obter parte da tabela, veja bem, eu estou obtendo parte da minha tabela, no caso o endereço da agência, por meio de apenas uma parte da chave. Isso caracteriza uma dependência funcional parcial, e é justamente isso que a segunda forma normal visa corrigir, que não aconteça essa situação. Por quê? Observe quantos locais eu estou repetindo Prudente de Moraes. Imagine em uma empresa, no Banco do Brasil, por exemplo, com 100 empregados. Eu vou ter aqui, no mínimo, 100 endereços de agência rigorosamente iguais, tá bom? Rigorosamente iguais. Eu também vou ter 100 nomes de empregados. Então, isso ocasiona uma redundância dos dados. Nós vamos repetir muitas vezes os dados. E, além disso, ainda tem o problema de eu conseguir identificar uma parte da minha tabela somente por parte da minha chave, por parte da minha chave primária. Desculpa, lembrando que ela é uma chave primária composta, porque ela tem mais de uma chave, ok? Então, esse é o problema previsto na segunda forma normal, e é o que ela vai tratar agora. A exemplo do que nós vimos na primeira forma normal, eu vou apresentar a vocês como vocês devem agir quando acontecer uma situação específica que fira a segunda forma normal, ok? Primeira coisa que você vai fazer, olha lá, você vai criar duas tabelas. Então você tem a tabela de alocação ali em cima e você vai criar mais duas tabelas, tá bom? Uma primeira tabela vai conter a chave primária lembre que da chave composta. Então você vai criar uma parte da chave primária numa tabela e buscar a informação que está associada a ela. Lembra que a número de empregado consegue buscar apenas o nome? Então nós vamos criar uma tabela assim. Vamos fazer com a segunda tabela, a terceira tabela aqui no caso, a mesma coisa. Vamos retirar a outra parte da chave composta, ó, tá vendo aqui? E vamos buscar a informação que estava associada a ela. Opa, só um minutinho. Voltar a que estava associada a ela, que no caso é o endereço. Então, o primeiro passo, criam-se duas tabelas e nessas tabelas você retira os campos que estavam redundantes, beleza? O próximo passo é remover da tabela original os campos que estavam redundantes. Elas não estão agora nas novas tabelas, então nós vamos retirar. Quais são os que estavam redundantes? O endereço da agência e o nome do empregado. Tá vendo aqui, ó? Então agora minha tabela alocação passou a ter o quê? 3 colunas unicamente, que são o quê? O número do empregado e o número da agência. Professor, mas continua tendo uma chave primária composta. Sim, só que agora eu não consigo obter a hora semanal somente por meio do número do empregado. Nem tampouco eu consigo obter a hora semanal somente por meio da agência. Agora eu obrigatoriamente preciso pegar sempre as duas chaves que estão aqui. Então agora eu não consigo obter parte da tabela
por meio de parte da minha chave. Entenderam aqui onde foi a mudança? Foi aqui que foi aplicado o conceito para corrigir. Agora, por fim, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar as chaves primárias, né? Então, o número de empregado vai ser a chave primária e número de agência também será a chave primária. Entretanto, né, depois disso, o que a gente vai fazer? Considerar e configurar para o número de empregado em alocação ser uma chave estrangeira de empregado. E considerar também o número da agência como uma chave estrangeira de agência. Essa ação vai caracterizar essa terceira tabela com um relacionamento de muitos para muitos. Como assim, professor, muitos para muitos? Eu não entendo isso. Observem que nessa coluna eu posso ter vários números de empregados repetidos e eu posso ter vários números de agência repetidos. Porém, eu nunca posso ter a mesma informação nas duas chaves. Ou seja, se eu tenho um número empregado 12 e eu tenho um número de agência 15 e 24, eu não posso ter nessa tabela um outro local onde eu tenha 12, 15 e 24. Eu posso ter 15, 15 e 24. Eu posso ter qualquer outro número, 20, 15 e 24. Mas a combinação dessas duas exatamente iguais não são permitidas. Então, por isso, eu consigo criar vários registros de número de empregados iguais e vários registros de número de agências iguais. Ok? Então, recapitulando a segunda forma normal. Ela diz diretamente respeito a quando você tem uma dependência funcional parcial, que é o quê? Quando por meio de uma chave, parte de uma chave estrangeira, uma chave primária, lembre que ela precisa ser uma chave composta, né? Então, parte de uma chave primária composta, você consegue obter parte da sua tabela. Lembrem disso. Então, o número de empregado, eu consigo obter parte do meu número de empregado. Né? Então, isso fere a segunda forma normal. Como que a gente corrige isso? Criando inicialmente duas tabelas e removendo os dados que são redundantes. Então, eu tirei a agência, o endereço da agência e tirei o nome do empregado, que estão repetindo, estão redundantes, ok? Nas duas tabelas. A minha terceira tabela, que era a tabela original, eu vou remover essas colunas que estavam redundantes. Então, ela não existe mais na minha terceira tabela. E depois, eu configuro a chave primária de alocação, na minha tabela, terceira tabela que foi criada, como uma chave estrangeira da tabela principal. E também considero, aqui no caso, uma chave estrangeira, número de agência, para a tabela de agência, ok? Então, dessa forma aqui, nós corrigimos o problema. Observem que em nenhum dos locais aqui, nenhum dessas tabelas, existe uma forma de você obter parte do meio da informação por meio de parte de uma tabela. Até porque essas duas não possuem chaves compostas, e aqui possui chave composta, que é a alocação. Ela obrigatoriamente precisa ter as duas informações na consulta para que você consiga obter o resultado da minha coluna, ok? Então, com isso, nós fechamos a segunda forma normal. Agora, nós vamos para a última parte, que é a terceira forma normal, que também está diretamente relacionada a esse conceito de dependência funcional, ok? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.